Daqui a pouquinho, inclusive você continua aqui com a gente, daqui a pouquinho vai falar o Fernando Haddad. Inclusive, já temos até o sinal de Fernando Haddad, já vai começar a falar. Fernando Haddad agora falando no evento da Febraban. Roberto Campos, que acaba de falar, em nome dele cumprimentar todos os servidores públicos aqui presentes. Gostaria, antes de mais nada, situar a minha fala, para que não haja frustração de expectativas. Eu fui convidado pelo presidente da Febraban para estar nesse evento como convite pessoal. E eu declinei do convite na terça-feira, mas ontem eu recebi um pedido do presidente Lula para representá-lo nesse evento. Portanto, minha vida de terça para ontem mudou muito, porque eu vou estar falando em nome dele e não em meu próprio nome, portanto, em nome do presidente eleito. Então, vou ser parcimonioso na minha fala, mas vou procurar passar aquilo que eu entendo ser a visão estratégica do presidente Lula para o próximo período. Acho que todos tiveram aqui a oportunidade de conviver com o presidente Lula. Ele é muito objetivo em relação aos propósitos do seu terceiro mandato, que, de certa maneira, resgata muito dos valores que ele procurou imprimir durante os 8 anos que exerceu a presidência da República. Vou procurar organizar a fala em alguns tópicos para dar clareza ao que eu penso que será a agenda do próximo governo e a orientação que ele vem dando às equipes técnicas, a todos nós, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, a primeira questão é a questão do orçamento público, tanto do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista da despesa. Eu queria fazer algumas referências a isso, que me parecem muito significativas. A determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. O presidente tentou, por 2 vezes, ao longo dos seus 8 anos, inclusive com o apoio de todos os governadores, na segunda vez, em 2007, com o apoio dos 27 governadores do Estado, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional consensuada para que nós promovêssemos a reforma tributária. E não obtivemos êxito. Então, nós estamos aí há praticamente 2 décadas tentando realizar esse trabalho. Todos sabem também que, de alguns anos para cá, amadureceu uma proposta, inclusive com 2 ex-colaboradores do presidente Lula, o Bernardo Api e o Nelson Machado, que, ao longo de alguns anos, elaboraram uma proposta para mudar, pelo menos aquilo que diz respeito aos tributos indiretos, aos impostos indiretos. E isso se consubstanciou numa proposta de emenda constitucional que está tramitando. Me parece que o presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem à aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos, mas, na sequência, pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil, que qualquer advogado tributarista consultado vai dizer que é um verdadeiro caos o que nós estamos vivendo no Brasil, que afugenta investimentos e atrapalha os investidores que estão sediados no Brasil. Então, um compromisso do presidente com a agenda de realizar em 2023 a reforma tributária e conta com o apoio da sociedade, inclusive do setor bancário, para que a gente tenha êxito o ano que vem em fazer uma reforma que é essencial, que é estrutural. Em relação à despesa, antes de falar da questão fiscal, eu acho que é consenso entre os economistas que se dedicam à avaliação da qualidade da despesa, de que a qualidade da despesa pública no Brasil piorou muito, muito. Nós hoje temos um orçamento com muita dificuldade de atingir qualquer objetivo programado, seja na ciência e tecnologia, seja na educação, seja no meio ambiente, seja na saúde. Nós temos a desorganização de muitos programas estruturados
e não pelos nossos governos, estruturados há décadas e que vem perdendo funcionalidade ao longo dos anos. Recentemente, alguns artigos de jornal, de economistas que têm o apreço dessa audiência, registraram que o teto de gastos, embora seja reputado como aquele que garantiu que a inflação não voltasse com a força que poderia, ele não conseguiu inibir uma piora da qualidade do gasto público. E quem observar, isso não é muito feito pelos analistas em geral. A gente analisa os dados macro e muito pouco os dados microeconômicos de dentro do orçamento público. O orçamento público precisa ser refigurado. Nós precisamos dar consistência para o gasto público e, inclusive, de programas recém-aprovados. Vou citar o caso clássico do Auxílio Brasil. Qualquer pessoa minimamente versada em distribuição de renda por meio de transferência de recursos governamentais vai dizer que nós precisamos realmente repensar vários gastos que foram autorizados e outros que foram represados, como, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, na área de controle ambiental, na área da cultura e assim por diante. Então, nós temos aí uma tarefa enorme de reconfigurar o orçamento e dar a ele mais transparência. E insisto num aspecto, sem tirar protagonismo do Congresso. Às vezes as pessoas imaginam que mais transparência significa menos protagonismo. Isso não é verdade. O Congresso deve e pode participar da gestão do orçamento no que diz respeito ao direcionamento dos recursos para despesas que os parlamentares consideram prioritárias, mas isso não significa se descomprometer com a transparência e com a eficiência do gasto público. Então, nós temos, do ponto de vista do orçamento público, duas tarefas que podem e devem ser endereçadas já no ano que vem. Melhorar a qualidade da receita por meio da reforma tributária, numa primeira etapa em relação aos impostos indiretos, e melhorar muito a qualidade do gasto com um choque de gestão de programas que precisam ser recuperados e outros que precisam ser inteiramente reformulados para que eles atendam os objetivos que o próprio programa propõe atingir e que não serão atingidos. Vocês sabem que o Bolsa Família acabou com a fome nesse país com transferência de renda da ordem de menos de 0,5% do PIB. Historicamente. Hoje você tem um programa de mais de 1,5% do PIB que não resolveu o problema. Alguma coisa de muito errada está acontecendo no desenho e na execução do programa para a gente observar os dados sociais que nós estamos verificando a olho nu, simplesmente transitando pelas grandes cidades brasileiras. Segundo aspecto importante, foi muito mencionado aqui pelo Roberto Campos, é a questão da intermediação financeira. Quer dizer, nós continuamos acreditando que nós temos que ter uma agenda séria com o setor para continuar as reformas, se valendo da tecnologia moderna, nos valendo de tudo que está à disposição e do que o sistema bancário brasileiro aprendeu desde a época da hiperinflação e agora nos valendo da tecnologia disponível que o Brasil, por tudo que foi apresentado aqui agora, dispõe. Nós podemos continuar uma agenda forte para baratear o crédito no Brasil, para tornar o crédito uma alavanca de desenvolvimento sustentável no nosso país. Por mais que a gente tenha ampliado o crédito no Brasil, há muito o que fazer e eu diria que a questão da intermediação do Estado no que diz respeito ao orçamento público se completa com a intermediação financeira a partir de um sistema de crédito robusto, mais acessível, com menos spread, mais racional. Isso passa pela agenda da inadimplência das famílias, sobretudo das famílias pobres no Brasil. As famílias que ganham até 2, 3 salários mínimos estão fortemente endividadas, não necessariamente com os bancos, mas não estão conseguindo chegar ao final do mês com as suas contas pagas, do crediário, das concessionárias de serviço público e uma parte, ainda que menor menos da metade, com o sistema bancário. Então a agenda
de adimplência, de crédito, de acesso ao sistema bancário, eu acho que é uma tarefa essencial, porque é um outro pilar de sustentação do desenvolvimento econômico no Brasil, que nós estamos dispostos a, em colaboração com o setor bancário, com o Banco Central, auxiliar nessa agenda. Uma terceira questão diz respeito ao futuro do país, sobre alguns aspectos essenciais para o nosso desenvolvimento. Nós estamos com um recurso, com investimento na educação básica, relativamente, em termos proporcionais, como proporção do PIB, num patamar relativamente adequado em relação aos países da OCDE, em educação básica, mas a gestão desses recursos, né, sobretudo no último período, não está sendo feito de maneira adequada, voltados para a educação básica, para melhorar a qualidade da gestão da educação básica no Brasil. E para isso, o Pacto Federativo, do qual eu vou falar a seguir, é essencial. Você não pode perder a centralidade da gestão. Uma das grandes tarefas que nós tivemos no começo, nos nossos governos, foi fazer com que o MEC recuperasse uma determinada autoridade. Não é autoridade de mandar, é autoridade para cooperar, para coordenar as ações em relação à educação básica. E nós colhemos os frutos da melhoria dos indicadores de qualidade da educação no Brasil ao longo de vários anos. O IDEB, que foi um índice criado no meu tempo de ministro, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sobretudo no que diz respeito ao ensino fundamental, ele reagiu notavelmente. Mas não era só o dinheiro, com a aprovação do Fundeb e de vários programas governamentais, Pró-Infância, Caminho da Escola, etc. Era uma ação coordenada, em que o recurso vinha acompanhado do apoio técnico necessário para que nós tivéssemos o resultado almejado, que no final das contas é a qualidade do ensino, é o aprendizado do aluno. Então nós conseguimos, à época, compatibilizar mais recursos para a educação com monitoramento e avanço na qualidade. E nós vamos recuperar essa questão. Nós aprovamos uma nova PEC, que inclusive incorporando ao texto da Constituição, ao corpo da Constituição, o Fundeb, que foi criado na gestão Lula, e não demos consequência à parceria técnica necessária para atingir os resultados previstos pelo Plano de Metas da Educação, que foi lançado em 2007 e que se concluía em 2021. Nós não atingimos essas metas. E eu vou falar logo mais dessa questão institucional que me parece fundamental para a consecução desse planejamento. Mas se há dinheiro com proporção do PIB, né, na comparação com os demais países desenvolvidos na educação básica, o fato é que a nossa ciência e tecnologia sofreu um problema drástico no Brasil. O Brasil está investindo cada vez menos em ciência e tecnologia. Detalhe, com uma janela de oportunidade como há muito tempo não se vê. Nós temos uma janela de oportunidade para investir em ciência e tecnologia e colher no curto prazo os frutos desse investimento como há muito tempo não se vê. E basicamente pelos problemas que o planeta está enfrentando, sobretudo em relação à energia. Então nós temos aí um horizonte de investimento em ciência e tecnologia que está aberto em relação ao hidrogênio verde, em relação à energia eólica, em relação à energia solar, em relação a vários temas, o carro híbrido flex. Nós temos uma indústria automobilística que está se refazendo diante dos nossos olhos, nós temos vantagens competitivas em relação a isso e não estamos aproveitando as oportunidades que estão se abrindo. Inclusive, eventualmente contando com a parceria até de empresas estatais que investem pouco hoje em ciência e tecnologia, apesar dos lucros recordes que estão obtendo. Nosso investimento em ciência e tecnologia precisa ser revisto, isso precisa ser estimulado pelas empresas públicas e privadas com alta rentabilidade, visando o aproveitamento dessa janela de oportunidades que se abriu, né, em função da crise que o mundo vive.
Um quarto ponto que eu gostaria de salientar, que tem sido também objeto de muita preocupação do presidente, é a questão institucional. E quando eu falo de questão institucional, eu estou falando tanto da questão vertical, pacto federativo, quanto a questão horizontal, equilíbrio entre poderes. Nós precisamos virar a página da guerra que se estabeleceu entre Presidência da República, governos estaduais, entre Presidência da República e demais poderes. Nós precisamos recuperar a institucionalidade do Brasil, trazer um pouco de paz para esse país, trazer um pouco de conforto para as pessoas que exercem cargos públicos poderem atuar livremente de acordo com a sua consciência e de forma harmoniosa, procurando sanar as eventuais divergências por meio do diálogo e do atingimento de consensos possíveis. Isso é fundamental, inclusive, para a gestão, que era o tema que eu falava no primeiro item. Você não vai fazer uma boa gestão de saúde, não vai fazer uma boa gestão de educação, não vai fazer uma boa gestão no meio ambiente, na cultura, sem pacto federativo. Hoje, todos os programas dependem de parceria. O SUS, por exemplo, ele é tripartite na essência. Mas a educação já foi assim, combate ao desmatamento já foi assim, e várias agendas dependem dessa visão organizada das esferas de poder. Nós temos 3 esferas de poder, temos que saber conviver com elas. Não é cooptando, não é constrangendo que nós vamos conseguir os resultados que a gestão pública, a gestão dos recursos públicos, exige de cada um de nós. Então, nós precisamos refazer o pacto federativo com os governadores e prefeitos. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem o comportamento republicano que o presidente Lula teve durante os seus 8 anos de mandato. Todos os governadores que eram filiados a partidos à época da oposição eram recebidos da mesma maneira que qualquer outro governador. Os projetos eram atendidos de acordo com critérios técnicos, de acordo com prioridades estabelecidas na região, no local, eram pactuados com os ministérios que eram orientados a recepcioná-los sem coloração partidária. Nada disso. Nós fazemos uma gestão de acordo com a eficiência do gás, de acordo com a busca de atender a população local. E nunca confundimos política partidária com políticas de Estado, envolvendo governos de mais de uma esfera. E a questão horizontal. Nós precisamos de paz com o Poder Judiciário, precisamos de paz com o Poder Legislativo. Nós vamos formar maiorias tendo como princípio a transparência dos atos públicos, transparência do orçamento, a incorporação de demandas sociais, a participação parlamentar nos destinos do país, o protagonismo dos parlamentares, mas tudo isso buscando harmonizar os propósitos dos poderes. E a questão institucional com o resto do mundo. Eu tive a honra de acompanhar o presidente na sua primeira viagem internacional ao Egito e a Portugal. Presenciei não apenas as reuniões bilaterais que se deram nesses 2 ambientes, sobretudo no Egito, com várias delegações da China, dos Estados Unidos, da França, de todos os países, praticamente o Lula encontrou todos os representantes dos países do G20, fora os telefonemas recebidos ao longo da viagem. Está se abrindo um conjunto de oportunidades para o Brasil muito impressionante. Nós podemos realmente nos valer desse cenário para fazer a diferença. E contando com um personagem que é muito popular no exterior e muito respeitado no exterior. Acordos que estão na gaveta, aguardando o próximo governo, vão sair da gaveta muito rapidamente, se nós soubermos aproveitar essa janela. O acordo da União Europeia com o Mercosul foi citado por não apenas vários representantes de países envolvidos da União Europeia, no Egito, como pelo presidente e pelo primeiro-ministro de Portugal.
E falta pouca coisa, falta alguns poucos gestos para nós alavancarmos o comércio exterior brasileiro, a integração. E há uma expectativa, inclusive, na América do Sul, que a gente amplie as parcerias, que a gente eventualmente amplie o Mercosul, que a gente possa integrar, do ponto de vista logístico, do ponto de vista energético, a região, em proveito de trazer investimentos estrangeiros que não têm muitos destinos disponíveis hoje. Quais são os destinos para o capital estrangeiro no mundo hoje seguros? Estamos vendo aqui a apresentação, estamos com um problema na Europa, né, em virtude da guerra. O Brasil pode atuar junto às grandes potências para acelerar o processo de paz, que nem está agendado ainda. Nós estamos com um problema na Ásia, né, os países, né, até pela guerra comercial que se estabeleceu, essa crise seríssima aí dos semicondutores e tudo mais, isso é grave. E nós podemos atuar no sentido de atrair investimentos para cá. E quanto mais integrados nós tivermos aqui no subcontinente, mais fácil vai ser atrair. Sobretudo se a nossa agenda doméstica estiver bem agendada, se a nossa agenda estiver bem endereçada, com propósitos claros, com objetivos claros, com metas claras. Então eu vejo, sinceramente, alguns problemas, como todos vocês estão vendo. Nós estamos num período de transição, o governo ainda não foi anunciado, os ministros ainda não foram anunciados. Nós temos aí a consequência, me perdoem a sinceridade, antipedagógica da PEC do estouro, PEC kamikaze, não sei como vocês no mercado financeiro chamam o que foi aprovado no meio do processo eleitoral, mas o fato é que aquilo deseducou. E nós precisamos então recolocar nos trilhos como é que se gera o Estado. Lembrando que nós já tivemos governos que bem geriram a coisa pública, governos que conseguiram produzir resultados expressivos do ponto de vista de crescimento, distribuição de renda, controle da inflação, controle da dívida, inclusive sem aumentar a carga tributária, que ficou estável nos governos que promoveram o maior ciclo de expansão dos últimos 40 anos. Então nós precisamos retomar a agenda pedagógica de como orientar as coisas, como fazer de forma, buscar consenso, buscar entendimento. Então eu termino com uma mensagem clara do presidente Lula. O presidente Lula é um democrata. Essencialmente, ele nasceu da democracia. É um homem que nasceu numa mesa de negociação. Se ele é duro ou mole numa mesa de negociação, o papel dele é defender os interesses para os quais ele foi eleito, seja como presidente do sindicato, seja como presidente do Brasil. Hoje ele é a liderança do Brasil que vai defender os interesses nacionais. E nós precisamos de alguém que saiba fazer negociação, que saiba sentar à mesa, que compreenda a natureza dos interesses que ele defende, sabendo que o objetivo é o resultado, é o melhor resultado para a nossa comunidade. Ele não fará nada que não passe pelos poderes instituídos, constituídos. Ele vai dialogar com o Congresso, ele vai dialogar com o Judiciário, ele vai negociar com a sociedade, vai dialogar com a sociedade, em busca do traço fino que vai nos levar à prosperidade. Essa é a vida dele, 50 anos de política, buscando o entendimento, buscando esse caminho que às vezes é mais estreito, dependendo da quadra histórica. Nós estamos vivendo um momento delicado, né, de buscar o entendimento, mas nós vamos atingi-lo, nós vamos chegar lá, nós vamos tomar a decisão enquanto sociedade do caminho a ser seguido para atingir um patamar de prosperidade que a gente já experimentou e a gente sabe que é possível. O que não é possível é continuar crescendo 0,5% ao ano. Não é possível. Não há conflito distributivo superável crescendo 0,5% ao ano. Nós não vamos nos entender com esse crescimento. As tensões, elas tendem a piorar. Então nós temos que colocar essa agenda na mesa, com começo, meio e fim, orçamento, sistema de crédito, questão institucional, a relação do Brasil com o mundo. Nós temos uma pessoa respeitada
para executar essa tarefa, que está se colocando à disposição do país pela terceira vez, para fazer bem feito. E o recado que eu deixo do presidente Lula é esse. É um chefe de Estado que não impõe a sua vontade. É um chefe de Estado que constrói o seu entendimento sobre as coisas e dá uma direção para o país a partir do que ele recebe de insumos da própria sociedade, para que ele possa, de forma coletiva, com os demais poderes, com o Congresso Nacional e com a própria sociedade, chegar ao principal objetivo nosso, que é achar esse caminho. A estrada se alarga. Depois que a gente passar pela parte mais estreita, ela se alarga naturalmente. E eu estou bastante otimista com as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. Acho que se a gente fizer uma tarefa bem feita, cumprir essa agenda que eu descortinei aqui de forma liminar, eu acho que nós vamos colher muito rapidamente os resultados disso e, eventualmente, nos preparar para o que não depende de nós, que é o que vem de fora. Eu me lembro que o presidente Lula foi muito criticado, quando começou a acumular reservas internacionais. Falava-se muito do custo das reservas, né? E ele dizia, pelo que eu estou olhando no mundo inteiro, na Índia, na China, eu preciso proteger o Brasil, porque está todo mundo dizendo que pode vir uma crise financeira, que eu não sei quando vai acontecer. Mas se acontecer no meu mandato, ou depois, eu quero estar preparado para ela. Enfrentou o debate, tomou a decisão que hoje sustenta o Brasil de forma... colocou o Brasil em outro patamar de enfrentamento de crise. Em outro patamar. Basta ver quem não tomou essa decisão, o que está passando hoje. Está de novo de pires na mão, pedindo empréstimo ponte para conseguir superar seus desafios. Então são questões como essa. Eu acho que a gente tem que fazer uma agenda para se preparar para aquilo que vier do mundo. Se o mundo estiver bem, guerra da Ucrânia acaba, tensões entre China e Estados Unidos diminuem, nós vamos estar preparados para crescer muito. Mas se o mundo estiver mal, nós não podemos ser tão afetados, porque nós nem temos o direito de, depois de uma década de crescimento tão medíocre, poder enfrentar um período em que a gente mantenha esse ritmo de crescimento da economia. Então, eu quero crer que o presidente está com uma agenda pronta na cabeça, começar dia 1º de janeiro, com uma boa equipe, com uma interlocução generosa com toda a sociedade, para que nós consigamos, de novo, viver um período de prosperidade, sobretudo pensando nos que hoje mais sofrem, que é a população de baixa renda, que está excluída desse processo e precisa ser incorporada até pelo sucesso desse empreendimento. Obrigado, Isaac. Obrigado a todos vocês. Fernando Haddad, no evento da Febraban, que acompanhamos ao vivo aqui na BMC News. Trouxemos aqui ao vivo e na íntegra a apresentação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e posteriormente de Fernando Haddad, ele que foi ao evento representando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E um destaque, importante que Fernando Haddad comentou logo no comecinho da sua apresentação é que o governo eleito está bastante empenhado para fazer passar uma reforma tributária, Ele citou até mesmo a reforma tributária proposta por Bernard Api, que mexe nessa situação aí em relação a tributos, alguns tributos, e ele falou, que a prioridade seria a aprovação de uma reforma tributária inicial que mexesse com alguns tributos e, posteriormente, uma reforma que tivesse um pouco mais de amplitude, que pudesse pegar, englobar mais questões ali, inclusive nas receitas e nos tributos, e diz que atualmente, do jeito que está a questão tributária no Brasil, isso acaba afugentando investidores, inclusive ele citando a questão do mercado de capital, investidores
no mercado de capital, essa questão tributária brasileira acaba afugentando bastante, né, o investimento, o que acaba trazendo consequências negativas para a economia brasileira. Bom, a gente vai repercutir, obviamente, toda essa fala, né, de Fernando Haddad e também de Roberto Campos Neto no evento da Federação Brasileira dos Bancos ao longo da nossa programação.